crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar uma bolsa usando o barbante supremo tradicional da Enovelar, número 4, com agulha Clover 3,25 mm. Para iniciar a nossa bolsa, faça uma volta de fio no dedo, pego por baixo, laço, uma corrente, dentro, um ponto baixo no mesmo lugar. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Seguro e puxo para fechar o centro. Introduzo a agulha no primeiro ponto feito e fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente na base, no primeiro ponto, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, repetindo, um no mesmo lugar, outro. Continue fazendo 2 pontos para cada ponto de base. No último, 1, 2. Vamos introduzir a agulha no primeiro ponto feito e fechar com ponto baixíssimo. Para iniciar a carreira, faça uma corrente na base, um ponto baixo. Uma corrente no ponto seguinte, um ponto baixo, uma corrente, no próximo, um ponto baixo, uma corrente, no próximo, repetindo. Nós vamos trabalhar desta maneira até o final. Uma corrente, no ponto seguinte, um ponto baixo, uma corrente, no próximo, um ponto baixo, uma corrente, no próximo, um ponto baixo. Chegamos ao final, faça uma corrente e no primeiro ponto feito, feche com ponto baixíssimo. Uma corrente na base, um ponto baixo. Uma corrente no mesmo lugar, outro ponto baixo. Uma corrente no ponto seguinte. Observe que você vai colocar a agulha, é na corrente, é no espaço onde nós temos uma corrente. Um ponto baixo, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto baixo. Uma corrente, já vou para o espaço seguinte. Entre um ponto baixo e o outro, introduzo a agulha, um ponto baixo. Uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto. Uma corrente no ponto seguinte, entre um ponto baixo e o outro, um ponto baixo, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto baixo. Nós vamos seguir desta maneira até o final. Chegamos ao final da carreira, uma corrente no primeiro ponto feito, feche com ponto baixíssimo. Uma corrente na base, um ponto baixo, uma corrente no ponto seguinte, você vai introduzir a agulha entre um ponto e o outro, envolvendo a corrente, um ponto baixo, uma corrente. No próximo, entre um ponto e o outro,
um ponto baixo, uma corrente, no próximo, um ponto baixo, uma corrente, no próximo, um ponto baixo, uma corrente, e continue trabalhando assim até o final. Chegamos ao final, uma corrente, no primeiro ponto feito, feche com um ponto baixíssimo. Para iniciar a carreira, uma corrente na base, um ponto baixo. Uma corrente no mesmo lugar, outro ponto baixo. Temos aqui um Vzinho que é o aumento. Uma corrente no ponto seguinte, introduzo a agulha, um ponto apenas. Uma corrente no próximo, entre um ponto baixo e o outro. Um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Temos o aumento novamente, uma corrente. No ponto seguinte, um ponto apenas. Uma corrente no próximo. Um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto que forma o aumento. Uma corrente no próximo, repetindo um ponto apenas. Uma corrente e vamos seguir trabalhando desta maneira até o final. Chegamos ao final, uma corrente, no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente na base, um ponto baixo. Uma corrente no mesmo lugar, outro ponto baixo. Uma corrente no ponto seguinte, um ponto, uma corrente no próximo, um ponto. Temos dois pontos seguidos sem aumentos, uma corrente no próximo, um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Temos o aumento, uma corrente no ponto à frente, um ponto, uma corrente no próximo, um ponto. Uma corrente no próximo, um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Nós vamos seguir assim até o final. Chegando ao final, faça uma corrente no primeiro ponto que nós fizemos, introduzo a agulha e fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente dentro desse mesmo ponto, um ponto baixo, uma corrente. No ponto seguinte, um ponto baixo, uma corrente. No próximo, um ponto baixo, uma corrente. No próximo, repetindo, nesta carreira não temos aumentos. Somente para cada ponto você vai fazer um ponto apenas, sempre fazendo a corrente após o ponto baixo. Chegamos ao final, uma corrente, no primeiro ponto feito, feche com ponto baixíssimo. Uma corrente no mesmo lugar, um ponto baixo, uma corrente, entre um ponto baixo e o outro, temos uma corrente, um ponto baixo, uma corrente no próximo, um ponto baixo, uma corrente no próximo, um ponto baixo, uma corrente no próximo, um ponto baixo. Então, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5 pontos, uma corrente, e no sexto ponto, um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Temos um aumento, uma corrente no próximo, um ponto, uma corrente no próximo, um ponto, uma corrente no próximo, um ponto, após o aumento, 3 pontos, no próximo, 4, uma corrente, no próximo, 5, uma corrente, no próximo, o sexto ponto. No mesmo lugar, outro ponto baixo, sempre com uma corrente no intervalo. E vamos sempre repetir assim até o final da carreira, a cada 5 pontos, no sexto, um aumento. Chegamos ao final, faça uma corrente no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer uma corrente
mesmo ponto, um ponto baixo, iniciamos a carreira. Uma corrente no ponto seguinte, ó, entre um ponto baixo e outro, um ponto baixo, uma corrente no próximo, um ponto baixo, uma corrente. A partir desta carreira, não faremos mais aumentos, somente ponto sobre ponto. Sempre que você faz um ponto baixo, já trabalhe uma corrente. E sempre colocando a agulha entre um ponto baixo e o outro, na corrente que você fez da carreira anterior. Nós vamos trabalhar desta maneira até você ter um total de 27 a 30 centímetros, contando desde o início da parte central para cá. Então, nós vamos ter, para a altura da nossa peça, de 27 a 30 centímetros, ou a seu gosto. Se quiser fazer maior, pode ser feito também. Sempre mantendo o ponto desta maneira. Nós temos aqui, ó, em torno de 8 centímetros, ó, desde a pontinha onde nós iniciamos para cá. Vamos trabalhar até ficar com 27 a 30. Trabalhamos aqui a altura para a nossa bolsa. Eu fiz em torno de 30 centímetros. Agora, nós vamos fazer a parte da alça. Quando você terminar, você vai cortar o fio e arrematar. Ó, nós vamos pegar dentro de um ponto e vamos puxar o fio novamente para iniciar. Puxamos o fio, uma corrente no mesmo lugar, um ponto baixo, uma corrente no ponto seguinte, um ponto baixo. Temos o segundo ponto, uma corrente no próximo, um ponto baixo, terceiro ponto, no próximo, um ponto baixo, uma corrente. Nós vamos trabalhar um total de 20 pontos, desta maneira. Trabalhamos um total de 20 pontos, nós vamos voltar. Para voltar, ó, faça uma corrente. Sobre este primeiro ponto baixo, introduzo a agulha e puxo a laçada. Nós vamos pular a corrente e lá no ponto baixo seguinte, ó, puxo novamente, laço, passo por dentro. Nós fizemos aqui uma redução. Uma corrente e dentro da alcinha, ó, um ponto baixo, uma corrente no próximo, um ponto baixo, uma corrente no próximo, um ponto baixo. Nós vamos seguir normal até restarem 2 pontos baixos, para fazermos a redução novamente. Trabalhamos, ó, até restarem aqui os 2 pontos baixos, ó. Introduzo a agulha dentro do primeiro, puxo, e dentro do último, puxo a laçada, laço, passo por dentro, já viro a peça. Sobre este ponto reduzido, um ponto baixo, nós vamos pular este ponto e lá dentro da corrente, ó, desta corrente onde temos o ponto seguinte, um ponto baixo, uma corrente e no próximo, um ponto baixo, uma corrente no próximo, pegando dentro da alça, como nós fizemos para o corpo da bolsa. E vamos seguir até restarem 2 pontos baixos. Chegamos ao final, aqui nós temos um ponto baixo e a redução. Então, introduzo a agulha neste ponto baixo e sobre a redução, puxo, passo por dentro. Viro para voltar, ó, sobre a redução, um ponto baixo. No ponto baixo seguinte, introduzo a agulha, puxo e sobre o ponto seguinte, ó, pulo a corrente e no ponto seguinte puxo, passo por dentro e uma corrente e continue
trabalhando normal, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, até restarem os 2 pontos de novo. Chegamos ao final, aqui ó, nós temos um ponto baixo, uma corrente e a redução. Então, neste ponto, puxo a laçada e na redução, pulando a corrente, puxo a laçada, passo por dentro de tudo. Para voltar, ó, sobre a redução feita, um ponto baixo. No ponto baixo seguinte, puxo a laçada. No próximo, pulando a corrente, no próximo, puxo a laçada, laço, passo por dentro de tudo, uma corrente. Na primeira corrente que você tem à frente, já prenda com ponto baixo, uma corrente no próximo, uma corrente no próximo, até restarem 2 pontos de novo. Chegamos ao final, temos um ponto baixo, uma corrente e o ponto do arremate. Sobre este ponto, puxo, vamos pular a corrente e pegar o ponto do arremate. Puxo, passo por dentro de tudo. Viro. Nesta carreira, você vai fazer uma corrente sobre este ponto. Um ponto baixo, uma corrente. Pule este ponto, ó, no próximo, um ponto baixo, uma corrente, no próximo, um ponto baixo, uma corrente, e aqui nós vamos repetir até o final, sem reduções. Trabalhamos até o final. Para voltar, sobre este ponto baixo, introduzo a agulha, puxo a laçada, pule a corrente e no ponto seguinte, puxo a laçada, passo por dentro. Uma corrente, na primeira corrente, ó, que você tem à frente, um ponto baixo, uma corrente, prendo no próximo, um ponto baixo, uma corrente, e vamos repetir até o final. A hora que tiver 2 pontos, a gente reduz de novo. Chegamos ao final, temos um ponto baixo, uma corrente e o último ponto. Então, no primeiro, puxo a laçada, no último, puxo a laçada. Passo por dentro de tudo. Para voltar, sobre o ponto reduzido, um ponto baixo. No ponto seguinte, puxo a laçada, pule a corrente e no ponto baixo à frente, puxo novamente. Passo por dentro de tudo, uma corrente e na alcinha, um ponto baixo, uma corrente. Na alça, um ponto baixo, uma corrente. E vou repetir até restarem os 2 pontos lá do final. Chegamos ao final, um ponto baixo, uma corrente e o último ponto. No primeiro, puxo a laçada e no último, puxo a laçada. Passo por dentro de tudo para voltar. Uma corrente. Sobre o primeiro ponto, um ponto baixo, uma corrente. No próximo, ó, sobre a corrente, ó, que nós temos. Um ponto baixo, uma corrente. E na frente, entre os pontos, um ponto baixo, uma corrente. Continue assim até o final, sem reduções. Trabalhamos até o final, ficamos com um total de 10 pontos. Agora, nós vamos cortar o fio e arrematar. Cortei o fio, ó, laço, passo por dentro e arremate a pontinha escondendo no avesso. Nós trabalhamos aqui a primeira parte, base da alça. Sobraram um total na borda de 48 pontos. Então, nós vamos dividir, deixando 14 pontos para um lado, 14 pontos para o outro e fazer a mesma coisa nos 20 pontos centrais,
formando a segunda lateral, a segunda base da alça. A partir desse primeiro ponto, ó, que nós temos à frente da base da alça que fizemos primeiro, ó, nós vamos contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos. Nesta alça à frente do 14º ponto, nós vamos puxar o fio desse jeito e iniciar novamente, ó, uma corrente na base, um ponto baixo, uma corrente. No próximo, um ponto baixo, sempre fazendo o ponto normal, como nós fizemos para a primeira. Você vai repetir os 20 pontos e trabalhar as reduções até você ter o mesmo número de pontos que nós deixamos para a primeira base da alça. Fazer exatamente igual, pra gente fazer a alça depois, juntas. Trabalhamos juntas a primeira base para a alça. Fiz a segunda exatamente igual, mesmo número de carreiras e reduções. Não precisa cortar o fio, a partir daqui nós vamos iniciar a alça. De onde nós estamos, você vai fazer uma corrente, envolver o ponto lateralmente, fazer um ponto baixo. À frente, um ponto baixo, nós estamos descendo para a base da alça e vamos trabalhar fazendo os pontos baixos. Para cada ponto que você tem lateralmente, nós faremos um ponto baixo. Para que fique bem bonitinha. E o outro lado fique exatamente igual, mesmo número de pontos, é importante que fique. Ó, pegando aquela corrente, um ponto baixo, à frente, ó, na próxima corrente, um ponto baixo, na próxima, um ponto baixo, pulando o ponto baixo que você tem. Aqui nós não faremos o ponto da bolsa, somente pontos baixos. Ó, para cada alcinha, um ponto baixo, até chegar ao outro lado, onde temos a base da alça novamente. Aqui nós já vamos subir, ó, com a lateral de novo. E da mesma maneira, pegando o ponto lateralmente, você vai repetir até chegar na parte superior. Trabalhei até a parte superior deste cantinho da base da alça até a parte superior. Eu tenho um total de 10 pontos baixos, só para facilitar para você. Então, toda vez que você chegar na base da alça, você fará a mesma quantidade de pontos. A partir deste ponto, ó, nós vamos trabalhar a alça, que vai prender aqui novamente. Então, nós vamos fazer uma base em correntes, em torno de 40 centímetros. Mas você pode fazer a gosto. Se quiser mais curta ou mais comprida, basta aumentar ou diminuir o número de correntes. Este número de correntes vai ser igual para o outro lado. Então, eu vou fazer em torno de 40 centímetros para a minha, para a gente poder fechar lá. Trabalhei aqui a base para a minha alça, fiz em torno de 40 centímetros, são um total de 60 correntes. Agora, nós vamos, ó, prender no último ponto, ó. Você saiu daqui deste cantinho, nós vamos para o último ponto, lateralmente, ó. Você não vai prender em cima, não. Nós vamos prender lateralmente com um ponto baixo, desse jeito. E já vamos seguir fazendo a lateral da base da alça novamente.
seguir trabalhando até o final, repetir a alça do outro lado exatamente como você fez esta. Chegamos ao final, já trabalhei a outra alça, introduzo a agulha no primeiro ponto feito, fecho com um ponto baixíssimo. Observem como ficou, nós iniciamos aqui, trabalhamos a volta, fizemos a primeira alça, continuamos, fizemos a segunda, ó, fechamos a carreira. Agora nós vamos trabalhar sobre o que nós já temos na base. Para iniciar a carreira, faça uma corrente na base, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. No próximo, repetindo. E vamos continuar para cada ponto da base, um ponto baixo, até chegarmos à alça de correntes. Chegamos à alça de correntes, então, introduza a agulha na primeira corrente, faça um ponto baixo. Na segunda, um ponto baixo e continue. Para cada ponto da base, um ponto baixo. Trabalhando desta maneira até o final da carreira, repetindo para a outra alça exatamente igual. Chegamos ao final, introduza a agulha no primeiro ponto feito, fecha com ponto baixíssimo. Uma corrente na base, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo e vamos sempre repetir desta maneira. Trabalhando para as alças, um total de 2 centímetros, sempre desta forma, ponto sobre ponto, fazendo a volta inteira, finalizando com um ponto baixíssimo. Trabalhamos aqui a nossa bolsa, agora nós vamos fazer a parte do fechamento. Para a parte do fechamento, eu vou usar Íris Supremo de Novelar em fio duplo, com agulha 2 milímetros. Nós vamos iniciar a parte do fechamento, fazendo uma volta de linha no dedo, laço, laço agulha e passo por dentro da laçada. Uma, duas correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto. Uma, duas, três correntes, laço agulha no mesmo lugar. Um ponto sem fechar, laço no mesmo lugar, outro ponto sem fechar. Laço, passo por dentro, uma, duas, três correntes. Laço e vamos repetir. Um, dois. Passo por dentro, uma, duas, três, laço e continue. Faremos um total de 8 grupinhos. Ó, estamos fazendo o quarto, vamos repetir até termos um total de 8. Trabalhamos um total de 8 grupinhos, vamos puxar para fechar o centro. Fechado. Agora nós vamos seguir. Uma, duas, três correntes, passo a agulha, ó, dentro dos pontinhos do primeiro e fecho com um ponto baixíssimo. Dentro da primeira alça, um ponto baixíssimo, uma, duas, três correntes, primeiro ponto, no mesmo lugar, um ponto alto, 2 pontos altos. Ficamos com um grupo com 3 pontos. Uma, duas, três correntes, laço, na alcinha seguinte. Um ponto, 2, 3 pontos altos. Uma, duas, três correntes, laço na próxima, repetindo. Nós vamos trabalhar desta maneira até o final. Para cada alça, 3 pontos altos. Chegamos ao final, uma,
2, 3 correntes, conte 1, 2, 3, introduza a agulha e fecha com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Agora você vai fazer 1, 2, 3, 4 correntes, laço sobre o grupinho seguinte, ó, no primeiro ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e no último, um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntes e continue trabalhando desta maneira até o final. Chegamos ao final, 1, 2, na terceira corrente do primeiro ponto, fecha com ponto baixíssimo. No ponto seguinte, que é o ponto central do grupinho, introduz a agulha, um ponto baixíssimo, uma corrente, no mesmo lugar, um ponto baixo. Iniciada a carreira, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, dentro da alça seguinte, ó, prenda com ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, no ponto central do grupinho à frente, introduz a agulha, prendo com ponto baixo, 3, 4, 5 correntes dentro da alça, prendo com ponto baixo e vou repetir, 4, 5, no ponto central, prendo e continue até o final. Chegamos ao final, já trabalhamos aqui as 5 correntes. No ponto baixo inicial, feche com ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntes para subir, primeiro ponto, uma corrente para virar, laço no mesmo lugar, um ponto alto. Na alça frente, ó, introduzo a agulha e prenda com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na alça seguinte, um ponto baixo, prendendo, laço a agulha no ponto baixo à frente, que está sobre o grupinho, introduzo a agulha, um ponto alto, uma corrente, laço no mesmo lugar, um ponto alto, uma corrente, laço no mesmo lugar, um ponto alto, ficando desta maneira. Na alça frente, prenda com ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, prendo na próxima alça com ponto baixo, laço e sobre o ponto baixo que está sobre o grupo, vamos repetir, um ponto alto, uma corrente, no mesmo lugar, um ponto alto, uma corrente, no mesmo lugar, um ponto alto. Prendo a frente com ponto baixo. Chegamos ao final, ó, temos aqui os 2 pontos, então vou laçar a agulha e no mesmo local introduzo a agulha, um ponto alto, uma corrente, conte 1, 2, na terceira corrente do primeiro ponto, feche com um ponto baixíssimo. Observem que já estamos no ponto central do grupinho. Uma corrente neste mesmo ponto, um ponto baixo. Iniciamos a carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Na alça seguinte, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Nós temos o grupinho seguinte no ponto central, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Na alça seguinte, prendo com ponto baixo. Vamos repetir até o final. Chegamos ao final, já trabalhei as 6 correntes. No ponto baixo inicial, introduzo a agulha, fecho com ponto baixíssimo. Dentro da alça, um ponto baixíssimo,
uma, duas, três correntes, temos o primeiro ponto, laço no mesmo lugar, um ponto alto, segundo, um ponto alto, terceiro, e vamos repetir: 4, 5, 6, 7 pontos altos. Dentro da alça, uma corrente, laço, agulha. Na alça seguinte, vamos repetir 7 pontos altos. Dentro de cada alça, faremos isso: 4, 5, 6, 7 pontos altos. Uma corrente, na próxima, a mesma coisa. Agora, nós vamos trabalhar desta maneira até o final da carreira. Chegamos ao final, faço uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntes, conto 1, 2, 3. No quarto ponto, introduzo a agulha e prendo com ponto baixo. Laço a agulha. Dentro da alça, entre um grupo e outro, um ponto alto, uma corrente. Laço no mesmo lugar, um ponto alto, uma corrente. No mesmo lugar, um ponto alto, uma corrente. Repetindo, um ponto alto, uma corrente, no mesmo lugar, um ponto alto. Nós temos agora 5 pontos altos separados por uma corrente dentro do espaço. Conte 1, 2, 3, no quarto ponto, introduzo a agulha e prendo com ponto baixo. Laço e no espaço seguinte vamos repetir 5 pontos altos separados por uma corrente, formando o lequinho aberto desse jeito. 4, uma corrente, 5. 1, 2, 3, no quarto ponto, prendo com ponto baixo, laço, inicio novamente. Vamos trabalhar desta maneira até o final. Chegamos ao final, nós já deixamos aqui um ponto pronto, você vai laçar a agulha e dentro do espaço, um ponto alto, uma corrente, no mesmo lugar, 2 pontos, uma corrente, 3 pontos, uma corrente, 4 pontos, uma corrente. 1, 2 na terceira corrente do primeiro, fecho com ponto baixíssimo. De onde nós fechamos a carreira, faça uma corrente, temos um ponto central, ó, entre os grupos, onde prendemos os grupos, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Lá na frente você tem uma corrente, ó, pulando o primeiro ponto, um ponto baixo e já faça 3 correntes na base, um ponto baixo, prendendo o picô. Entre o ponto seguinte, ó, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, na base, prendo com ponto baixo, vamos para o espaço seguinte, um ponto baixo, 3 correntes, na base, prendo, já passo para o espaço à frente, um ponto baixo, 3 picôs dentro do grupo. No ponto baixo central, prenda com um ponto baixo. Na corrente à frente, ó, pulo ponto alto, temos a corrente, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Na base, prendo com ponto baixo, formando o picô. No espaço à frente, um ponto baixo. Repetindo, 3 correntes. Na base, prendo. Já vou para o espaço seguinte, prendo com ponto baixo, 3 correntes. Na base, prendo e no espaço à frente, prendo novamente. Temos então 3 picôs novamente. No ponto baixo central, um ponto baixo.
no espaço da corrente, outro ponto baixo. E já começo tudo novamente, fazendo desta maneira até o final. Chegamos ao final, introduzo a agulha no primeiro ponto feito, fecha com ponto baixíssimo, corte o fio e arremate. Você vai deixar já um pedaço de fio para fazermos a costura desta parte na nossa bolsa. Para fazer este fechamento, ó, você tem aqui a base da alça e nós vamos colocar o fiozinho que nós deixamos, ó, vai ficar para dentro, ele vai ficar dobradinho desse jeito. E nós vamos costurar esta pequena dobra com pontinhos à mão, bem facinho, desta maneira. Vamos prender e alinhavar isso aqui, nesta parte da nossa bolsa. Só depois que você pode aplicar o forro da sua bolsa. É bem simples. Você vai seguir a parte em rosa, você pode colocar alfinete se você tiver dificuldade para costurar sem. Chegando aqui, você vai arrematar. Já passo lá para dentro e finalizo. Deixa eu só mostrar para você como vai ficar na frente. Isso aqui vai passar por dentro das duas alças, vai ficar como um detalhe. Desta maneira. Agora nós vamos fazer o cordão que prende isso aqui. Observem como vai ficar na nossa bolsa. Nós vamos fazer um cordão que irá ficar fixo na bolsa e ele nós vamos passar nesta parte, ó, passando aqui por dentro, e fazer um lacinho aqui. Você vai escolher o melhor local. Trabalhei para o meu cordão um total de 80 correntes, formando uma tirinha. E agora nós vamos escolher aqui um local, ó, eu quero amarrar aqui. Nós vamos prender neste pontinho. Para prender a tirinha, ó, passo a agulha e aqui nós vamos puxar a tira, laçar, passar por dentro, como se fosse uma franja, e puxar bem, para ficar bem firme, desta maneira. Nossa bolsa pronta vai ficar assim. Observem como ficou o detalhe para o fechamento. Fica bem delicado. E você pode fazer de várias cores.